Antes dos tempos dos reis, antes do dilúvio, houve um homem que caminhou com Deus e testemunhou os segredos dos céus. Seu nome, Enoque. Enoque foi levado aos céus, além do reino dos mortais, para ver o que nenhum homem deveria ver: os segredos dos anjos caídos, as câmaras da criação e os julgamentos divinos que determinariam o destino da humanidade. Mas com o conhecimento vem o peso da verdade. E o que Enoque descobriu foi uma guerra entre mundos. Anjos que desceram à terra, pactos proibidos e uma corrupção que despertou a ira do Criador. Esta não é apenas a história de um homem. É a história de uma rebelião, da queda de seres imortais e de um julgamento final que mudaria para sempre o destino dos céus e da terra. Escreve, Enoque, para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que está por vir. Enoque, os segredos do céu e da terra. Enoque, filho de Jared, do que encontraste graça diante dos meus olhos, ouve o meu chamado. Senhor, o que desejas de mim? Sou apenas um homem, pequeno diante da tua grandeza. Eu te escolhi para que sejas o meu mensageiro. O que está oculto será revelado através de ti. Levanta-te, Enoque, e segue o meu mensageiro celestial. Sou Uriel, o guardião dos mistérios de Deus. Caminha comigo, Enoque, pois te mostrarei os segredos dos céus e a corrupção da terra. Isto é mais do que jamais imaginei. Onde estamos? Estás no limiar dos céus. Mas nem tudo o que verás será belo, Enoque. É necessário que conheças a verdade, mesmo que ela te cause dor no coração. Escreve, Enoque. Escreve o que vês e o que verás. Mas lembra-te, este conhecimento é um fardo. Nem todos o compreenderão, e muitos o rejeitarão. Aceitarás este destino? Se essa for a vontade de Deus, eu a aceitarei. Mesmo que meu coração se quebre, escreverei o que deve ser escrito. Senhor, dá-me força para cumprir este chamado. Os segredos do céu foram revelados. Mas a que preço? Este é o relato do que Enoque viu no céu. Primeira parte, o livro dos vigilantes. Capítulo 1. Introdução e contexto da visão de Enoque. As palavras da bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os justos e eleitos que viverão no dia da tribulação, quando todos os perversos e ímpios serão removidos. Enoque, um homem justo, cuja boca foi aberta por Deus, viu a visão do santo e do céu. Isto foi o que ele viu. Vi uma visão para as gerações futuras, não para esta geração, mas para um futuro distante. Sobre os eleitos falei, e para eles escrevi: o santo e grande virá do céu. Ele pisará sobre o monte Sinai e se manifestará em seu acampamento, e aparecerá com toda a sua força do céu. Ele virá com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento sobre todos, destruir os ímpios e repreender toda a carne por todas as coisas ímpias que os pecadores e malvados cometeram contra ele. Todos os que estão na terra despertarão, mas todos os justos viverão, e os ímpios serão destruídos. Então haverá paz, e os justos caminharão por caminhos de justiça, e o Senhor será seu guia, e eles terão luz eterna.
Capítulo 2. Observações sobre a criação e a natureza. Observai tudo o que acontece no céu. Como as luminárias nos céus não mudam seus caminhos. Como cada uma nasce e se põe em ordem, segundo suas estações, e não se desviam do que Deus lhes ordenou. Vede a terra e prestai atenção às coisas que ocorrem sobre ela, do princípio ao fim. Como nada nela muda e tudo obedece a Deus. Vede os sinais do céu, como todas as estrelas aparecem em seu tempo, e como o sol e a lua seguem seus caminhos perfeitos, conforme o mandamento que lhes foi dado pelo Senhor. Eles não mudam sua órbita, e tudo trabalha em conjunto, em obediência a Deus. Mas vós, homens, desobedecestes. Não seguistes os caminhos do Senhor, e vossa maldade excedeu todos os limites. Os vigilantes também, os anjos que foram enviados para vos guiar, desviaram-se de sua missão e corromperam seus caminhos. Por isso, os ímpios enfrentarão o juízo, e o castigo será grande. Observai como cada árvore dá fruto a seu tempo, como os rios fluem em seu curso, como o mar permanece dentro de seus limites. Toda a criação segue as leis do Altíssimo, mas os homens e os anjos caídos não respeitaram seus mandamentos. O juízo virá para todos os que pecaram e para aqueles que seguiram os caminhos da injustiça. Os justos, porém, serão recompensados e encontrarão paz eterna. Os ímpios serão destruídos e não restará memória deles. Vede como as estações mudam em seu tempo, os dias de verão e de inverno. Observai como tudo na terra e no céu testemunha a glória de Deus. Mas os homens trouxeram caos a este mundo com suas ações. O juízo está preparado, e o Altíssimo não tardará em executá-lo. Capítulo 3. A queda dos vigilantes e o surgimento dos nefilins. Naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram para eles filhas belas e formosas em aparência. Os anjos, os filhos do céu, viram-nas e as desejaram, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos esposas dentre as filhas dos homens, e geremos filhos com elas. Então Semjaza, que era o líder, disse-lhes: Temo que não concordeis em fazer isso, e que eu seja o único a carregar a culpa de um grande pecado. Mas todos lhe responderam: Façamos um juramento e comprometamo-nos sob maldição entre nós, para que não voltemos atrás, até que tenhamos cumprido este propósito e o tenhamos realizado. Então todos juraram juntos e se comprometeram sob maldição. Ao todo, eram 200, e desceram nos dias de Jared sobre o cume do monte Hermon. Chamaram essa montanha de Hermon, porque nela fizeram seu juramento e se comprometeram sob maldição. Estes são os nomes de seus líderes: Semjaza, que era seu chefe, Uraquibarameel, Aquibeu, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batriel, Ananel, Zaquiel, Sansapil, Satarel, Turel, Jomjael e Sariel. Estes são os líderes de dezenas, e todos eles tomaram para si esposas. Cada um escolheu uma, e começaram a unir-se a elas e a se corromper com elas. Ensinaram-lhes encantamentos e feitiçarias, e mostraram-lhes como cortar raízes e utilizar plantas. Elas engravidaram e deram à luz gigantes, cuja altura era de 300 côvados. Esses gigantes devoraram tudo o que os homens podiam produzir. E quando os homens já não conseguiam sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e começaram a devorar a humanidade. Também começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e os peixes, e a devorar-se entre si,
bebendo sangue. Então a terra acusou os ímpios, e Azazel ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças, e mostrou-lhes os metais da terra e como trabalhá-los, além de braceletes, adornos, o uso do antimônio, a pintura dos olhos, toda a espécie de pedras preciosas e todas as tinturas. Então houve grande impiedade, e cometeram fornicação, e corromperam-se em todos os seus caminhos. Senjaza ensinou encantamentos e o uso de raízes. Armaros ensinou a quebra de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabel ensinou as constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Sanciel ensinou os sinais do sol. E Sariel ensinou o curso da lua. E enquanto os homens pereciam, clamaram, e seu clamor subiu ao céu. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e toda a iniquidade que estava sendo cometida. E disseram uns aos outros: A terra está clamando com sua voz até as portas do céu. Agora, a vós, santos do céu, as almas dos homens clamam, dizendo: Levai nossa causa diante do Altíssimo. E disseram ao Senhor dos céus: Tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, e o trono da tua glória permanece por todas as gerações do mundo, e teu nome é santo, grande e bendito por toda a eternidade. Tu criaste todas as coisas e tens poder sobre elas. Tudo está descoberto diante de ti, e tu vês todas as coisas, e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azazel fez, como ensinou toda forma de injustiça sobre a terra, e revelou os segredos eternos que estavam guardados nos céus, os quais os homens se esforçavam por aprender. E Senjaza, a quem deste autoridade para governar seus associados, foi até as filhas dos homens e deitou-se com elas, corrompendo-se, e revelou-lhes esses pecados. As mulheres deram à luz gigantes, e toda a terra se encheu de sangue e iniquidade. E agora, eis que as almas dos que morreram clamam, e lamentam-se até as portas do céu, e seu gemido subiu, e eles não podem descansar por causa da iniquidade cometida na terra. Mas tu conheces todas as coisas antes que aconteçam. Tu sabes disso e permites que essas coisas aconteçam. E não nos disseste o que devemos fazer em relação a elas. Então, o Altíssimo, o Santo e Grande, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque, dizendo: Vai até Noé e dize-lhe em meu nome: esconde-te e revela-lhe o fim que se aproxima, que toda a terra será destruída, e um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que há nela. Agora instrui o justo Noé sobre o que ele deve fazer para preservar sua vida e a semente de toda a terra para gerações futuras. E novamente o Senhor disse a Rafael: Prende Azazel de pés e mãos e lança-o nas trevas. Abre uma fenda no deserto de Dudael e atira-o ali. Coloca sobre ele pedras ásperas e cortantes e cobre-o com escuridão, para que permaneça ali para sempre, e cobre-o para que não veja a luz. E no dia do grande julgamento, ele será lançado ao fogo. Cura a terra que os anjos corromperam e anuncia-lhe que eu a purifiquei e que toda a corrupção será removida. Que todos os filhos dos homens não pereçam por causa dos mistérios que os vigilantes revelaram e ensinaram a seus filhos. Toda a terra foi corrompida pelo ensinamento das obras de Azazel, e sobre ele recairá toda a culpa. E o Senhor disse a Gabriel: Avança contra os bastardos e os réprobos, contra os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os homens. Faze com que se voltem uns contra os outros, para que se destruam em batalha, pois não terão vida longa.
e nenhuma súplica feita por seus pais será atendida, pois esperavam viver eternamente e que cada um deles vivesse 500 anos. E o Senhor disse a Miguel: Vai e anuncia a Semjasa e aos seus associados que se uniram às mulheres para se contaminarem em toda a sua impureza. Sua destruição está determinada. Prende-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia de seu julgamento e consumação, até que o juízo eterno seja completado. Naqueles dias, eles serão levados ao abismo de fogo, ao tormento, e serão confinados por toda a eternidade. E destrói todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, pois eles causaram dano aos homens. Elimina toda injustiça da face da terra, para que toda obra maligna cesse, e para que a planta da justiça e da verdade surja e se torne uma bênção. Que as obras da justiça e da verdade sejam plantadas para sempre, trazendo alegria. Então todos os justos escaparão e viverão até que gerem milhares de filhos, e todos os dias de sua juventude e velhice se completarão em paz. Então toda a terra será cultivada com justiça e será cheia de árvores e bênçãos. Todas as árvores da terra darão frutos, e haverá vinhedos em abundância, e toda semente que for semeada produzirá 1000 vezes mais, e uma medida de oliva produzirá 10 prensas de azeite. E limpa a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo pecado, de toda impiedade e de toda contaminação que tem sido praticada sobre ela. Destrói da terra todos os filhos dos homens e todas as coisas ímpias, e que toda obra de maldade chegue ao fim. E agora, filhos meus, falai de justiça e andai nela, pois nos caminhos da justiça sereis plantados para sempre. Capítulo 4. Enoque como mediador e o juízo dos vigilantes. Naqueles dias, fui levado de entre os filhos dos homens, e os anjos me chamaram e me conduziram a um lugar remoto, e disseram-me: Enoque, tu, escriba da justiça, vai e fala com os vigilantes do céu, que abandonaram as alturas celestiais e se corromperam com mulheres, agindo como os filhos dos homens, e tomaram esposas para si mesmos, e corromperam a terra. Dize-lhes: não haverá paz para vós, nem perdão para vossos pecados. Então fui e falei com todos eles. Estavam reunidos no lugar chamado Abel-Maim, que fica entre o Líbano e Senir, com seus rostos cobertos de vergonha. Relatei-lhes todas as palavras de justiça que me foram entregues, e começaram a tremer de medo. Suplicaram-me que escrevesse uma petição para que pudessem pedir perdão e levar sua súplica ao Altíssimo no céu, pois já não podiam dirigir-se a ele, nem levantar os olhos aos céus, por causa dos pecados que haviam cometido. Então, escrevi sua petição e as súplicas dos anjos caídos, e levei seu escrito ao céu. Subi e cheguei às águas da região celestial. Lá vi as portas do céu abertas, e entrei no lugar onde está o trono de Deus. Prostrei-me com o rosto em terra, e falei diante do Altíssimo, entregando a petição que os vigilantes me pediram para apresentar. Mas o Altíssimo respondeu e disse: Vai e dize aos vigilantes do céu que te enviaram com esta mensagem. Vós fostes santos e espirituais, vivendo a vida eterna, mas vos corrompestes com as mulheres, como fazem os filhos dos homens, e gerastes filhos de sangue e carne. Por isso trouxestes grande maldade à terra. Nunca vos foi concedido o direito de revelar os segredos dos céus, nem de ensinar tais coisas aos filhos dos homens. Mas o fizestes. Como resultado, eles aprenderam coisas que não deveriam saber, e agora estão corrompidos. O Altíssimo continuou: Vós, os vigilantes, não obtereis paz.
Não haverá perdão para vossos pecados, sereis condenados para sempre. Quanto a vossos filhos, os nefilins que nasceram da vossa união com as mulheres, eles serão destruídos, pois trouxeram caos e sangue à terra. Então retornei e contei-lhes tudo o que Deus me havia dito. Expliquei-lhes que não havia possibilidade de intercessão, nem misericórdia para eles, pois haviam cometido um pecado imperdoável ao abandonar sua morada celestial. Enoque relata uma visão em que lhe foram mostrados os céus e o futuro julgamento dos vigilantes. Em sua visão, viu um lugar escuro, cheio de fogo e colunas de chamas que não tinham fim. Esse era o destino que aguardava os anjos caídos. Lá seriam acorrentados para sempre, enquanto aguardavam o julgamento final. O Altíssimo lhe disse: Este lugar que viste é a prisão dos anjos. Aqui estarão detidos até o grande dia do juízo, quando serão condenados ao abismo eterno por seus pecados. Então foi mostrado a Enoque um trono brilhante, cercado por rios de fogo. Nele estava sentado o Altíssimo, rodeado por anjos, que cantavam e louvavam seu nome. Foi então que Enoque compreendeu a magnitude do juízo que estava por vir. Deus explicou a Enoque que os filhos dos vigilantes, os nefilins, seriam destruídos, mas seus espíritos permaneceriam na terra como seres malignos. O Altíssimo disse: Os espíritos dos gigantes que nasceram da carne tornar-se-ão espíritos malignos sobre a terra. Os espíritos dos gigantes sairão de seus corpos, pois nasceram dos homens e dos santos vigilantes. Sua origem é de sangue e carne, e causarão destruição na terra. Eles serão conhecidos como espíritos malignos. Ferirão, destruirão, atacarão e lutarão, e não comerão nem beberão, mas serão invisíveis aos olhos humanos. Eles se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois delas saíram. Deus declarou que os nefilins seriam apagados fisicamente da terra, mas seus espíritos permaneceriam como uma maldição até o fim dos tempos. Deus confiou a Enoque a tarefa de escrever todas essas revelações e visões, para que as gerações futuras compreendessem o pecado dos vigilantes e as consequências de sua rebelião. Enoque deveria registrar como os anjos caídos trouxeram corrupção ao mundo e como o juízo de Deus era inevitável para os ímpios. Tu, Enoque, escreve tudo isso, pois estas palavras serão um aviso para as gerações futuras, que saibam o que aconteceu quando os vigilantes abandonaram o céu e quando seus filhos trouxeram destruição à terra, pois o juízo do Altíssimo será justo e ninguém escapará dele. Enoque concluiu sua missão como mediador entre Deus e os vigilantes, transmitindo a mensagem divina com fidelidade. Embora os anjos caídos esperassem misericórdia, Deus deixou claro que seu pecado não poderia ser perdoado. Seus filhos, os nefilins, seriam eliminados fisicamente, mas seus espíritos malignos permaneceriam na terra como um testemunho da corrupção que haviam trazido. Enoque, como escriba da justiça, registrou tudo o que viu e ouviu, para que as gerações futuras soubessem dos pecados dos vigilantes e da justiça do Altíssimo. Capítulo 5. As visões de Enoque sobre o céu, o inferno e o juízo final. Após ter entregue a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, fui levado pelos anjos a diferentes lugares para ver as maravilhas dos céus, da terra e dos abismos. Os anjos que me guiavam disseram: Enoque, escriba da justiça, estas coisas te serão mostradas para que compreendas a ordem da criação
e os destinos reservados para os justos e os pecadores. Primeiro, fui levado a um lugar onde as águas nunca cessavam de fluir. Vi rios de fogo e colunas flamejantes que desciam sem fim. Todo o lugar brilhava com uma luz intensa. Perguntei aos anjos que estavam comigo: que lugar é este? Este é o extremo dos céus e da terra. Aqui se encontram os fundamentos do céu. Depois, fui levado a um lugar onde os elementos estavam misturados: vento, água e fogo. Lá vi as bases da terra e os depósitos dos trovões, relâmpagos e tempestades. Tudo estava perfeitamente organizado, segundo o mandamento de Deus. Os anjos me disseram: Estes são os tesouros da criação, preparados para o dia em que o Senhor executará juízo sobre os homens e os anjos. Em outro lugar, vi os vigilantes que haviam sido acorrentados por sua desobediência. Eram figuras terríveis, cheias de desespero. Os anjos que me acompanhavam disseram: Estes são os vigilantes que desceram à terra e se uniram às mulheres. Agora estão acorrentados até o grande dia do juízo. Seus filhos, os gigantes, foram destruídos fisicamente, mas seus espíritos malignos permanecem na terra, causando destruição e maldade. Depois, fui levado a um lugar onde estavam os espíritos dos mortos. Vi 4 câmaras separadas, uma para os justos, que descansavam em paz, e outras 3 para os pecadores, cheias de sofrimento. Perguntei aos anjos: que lugar é este? Eles responderam: Este é o Sheol, onde os espíritos dos homens aguardam o dia do juízo. Os justos estão em paz, mas os pecadores sofrem em antecipação ao julgamento que virá. No dia do juízo final, serão lançados ao fogo eterno. Depois, fui levado a um lugar de fogo ardente, que nunca se apagava. Era um local cheio de colunas de fogo em constante movimento. Perguntei: que lugar tão aterrador é este? Os anjos responderam: Este é o lugar reservado para os espíritos rebeldes e os pecadores que rejeitaram a Deus. Aqui permanecerão por toda a eternidade. Então, fui levado a um monte sagrado, mais alto que qualquer montanha da terra. Sobre este monte, vi o trono de Deus, cercado por rios de fogo, e milhares de anjos que cantavam e louvavam ao Altíssimo. Os anjos me disseram: Este é o trono do Altíssimo, onde ele julga toda a criação. No monte sagrado, vi uma árvore gigantesca, cuja fruta era mais bela do que qualquer outra. Perguntei: que árvore maravilhosa é esta? Os anjos responderam: Esta é a árvore da vida. No dia da restauração, esta árvore será dada aos justos, que comerão de seu fruto e viverão para sempre. Então, me mostraram um vale cheio de rochas e fogo. Esse vale, disseram os anjos, era o lugar onde os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos seriam julgados e destruídos. Fui levado a diferentes lugares da terra, onde vi os tesouros da criação. Vi montanhas de ouro, prata e pedras preciosas, e também vi rios e jardins cheios de vida. Os anjos disseram: Tudo isso foi criado para que os homens desfrutassem, mas muitos usaram essas riquezas para a maldade. No dia do juízo, essas coisas serão restauradas aos justos. Então fui levado aos céus para observar as estrelas, o sol e a lua. Vi como todos os astros seguiam um curso perfeito, obedecendo às leis de Deus.
Os anjos me disseram: Assim como as estrelas obedecem a Deus, os homens também devem obedecer. Mas os ímpios desobedeceram, e por isso enfrentarão o juízo. Finalmente, os anjos me levaram de volta ao Monte Sagrado, onde o Altíssimo falou diretamente comigo. Ele disse: Enoque, escreve tudo o que viste e ouviste, pois estas palavras são para gerações futuras. Os justos viverão em paz e herdarão a terra, enquanto os ímpios serão destruídos para sempre. Eu julgarei toda a criação, e minha justiça será eterna. E assim, Enoque concluiu suas visões, deixando um registro de tudo o que viu e ouviu. Essas visões foram dadas como um aviso para os ímpios e uma promessa para os justos, para que soubessem que o juízo de Deus é justo e verdadeiro. Segunda parte. O Livro das Parábolas. Capítulo 1. Introdução às Parábolas. Este é o início do segundo livro de Enoque. Nele estão incluídas as visões que Enoque recebeu sobre os destinos dos justos e dos pecadores, as maravilhas dos céus e os mistérios do mundo celestial. Este livro é composto por 3 parábolas, cada uma revelada a Enoque pelos anjos que o guiavam. Esta é a segunda visão que recebi, a qual se refere aos habitantes da terra. Eu, Enoque, fui abençoado pelo Senhor da Glória, o Rei Eterno, que me mostrou todas essas coisas. Enoque explica que, nesta visão, foram-lhe revelados os segredos do céu e da terra, e que ele viu o destino final dos homens e dos anjos. Ele declara: Nesta visão, vi a morada dos justos, o lugar preparado para eles na eternidade. E também vi o destino dos pecadores, que serão afastados e lançados ao fogo eterno. Tudo isso me foi mostrado para que eu escrevesse e revelasse às gerações futuras. Enoque descreve como o Senhor dos céus lhe falou diretamente e lhe mostrou mistérios que haviam sido ocultos da humanidade. Ele diz que o propósito dessas parábolas é ensinar aos homens sobre a justiça, o juízo vindouro e a promessa da vida eterna para os justos. O Senhor dos Espíritos me mostrou todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Ele me revelou os segredos dos céus, as estrelas, os relâmpagos e os trovões, e os mistérios que estão ocultos nas profundezas da terra. Tudo isso me foi mostrado por sua vontade, para que eu fosse uma testemunha fiel. Finalmente, Enoque conclui o capítulo introduzindo as 3 parábolas que serão desenvolvidas nas próximas sessões do livro. Primeira parábola. Fala sobre o destino dos justos e dos pecadores e sobre o dia em que os justos serão vindicados. Segunda parábola. Concentra-se nos mistérios do Filho do Homem, que será o juiz de toda a criação. Terceira parábola. Descreve o futuro reino de Deus, a restauração da justiça e a destruição final dos ímpios. Essas parábolas me foram dadas para que os homens compreendam que o Senhor dos Espíritos é justo, que seu julgamento é eterno e que todos os segredos serão revelados em seu tempo. Capítulo 2. Primeira parábola. O destino dos justos e dos pecadores. Eu, Enoque, vi grandiosas visões, reveladas pelo Senhor dos Espíritos. Este é o destino dos justos e dos pecadores que o Altíssimo me mostrou, para que as gerações futuras saibam o que está por vir. Vi como os justos se erguiam como a luz do sol,
Sua justiça brilhava e seus rostos resplandeciam com glória. Eles não temerão mais, pois o Senhor estará com eles e caminharão em sua luz para sempre. Mas também vi o destino dos pecadores. Foram afastados, expulsos da terra e levados a um lugar de escuridão eterna. Sua vergonha não terá fim e não haverá descanso para eles em nenhum lugar. Vi como o mundo seria transformado. A terra dará seus frutos em abundância e as montanhas e colinas se encherão de alegria. Vi como os justos caminharão com o Filho do Homem, e sua luz estará com eles por toda a eternidade. Este é o dia em que os justos serão vindicados e os pecadores serão destruídos. O Senhor dos Espíritos me levou a um lugar maravilhoso, onde vi a morada dos santos. Tudo estava cheio de luz e paz. As habitações dos justos eram como um paraíso, cercadas por árvores que davam frutos perfumados e belos. Ali habitavam os eleitos do Altíssimo, e não havia tristeza entre eles. Tudo era alegria eterna. Mas também vi o destino dos pecadores. Foram levados a um lugar de tormento, onde não havia descanso nem consolo. Vi sua vergonha e compreendi que eles mesmos eram testemunhas de sua própria destruição. Em minha visão, também vi os 4 grandes arcanjos que estão diante do trono de Deus. Eles são Miguel, que protege o povo de Deus e luta contra os inimigos. Rafael, que cura as enfermidades e guia os justos. Gabriel, que anuncia os juízos do Altíssimo e revela os segredos do céu. Fanuel, que guarda a esperança dos justos e os conduz à vida eterna. Vi como os 4 arcanjos cantavam e louvavam ao Senhor dos Espíritos. Suas vozes eram como o rugido de muitas águas e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória. Então, fui levado para ver os segredos do céu e da terra. Vi como o sol, a lua e as estrelas seguem seus cursos, obedecendo ao mandamento do Altíssimo. Vi os depósitos do vento, da chuva e das tempestades, e compreendi como tudo está perfeitamente ordenado, segundo a vontade de Deus. Também vi os livros celestiais, onde estão registradas todas as obras dos homens. Nestes livros, os justos são lembrados para a vida eterna, mas os pecadores estão registrados para o castigo. Soube que no dia do juízo, esses livros serão abertos, e cada homem será julgado segundo suas obras. Vi como a sabedoria desceu do céu, buscando um lugar entre os homens. Mas eles, em sua maldade, a rejeitaram. A sabedoria lamentou-se e disse: Não encontrarei um lugar entre os homens. Retornarei ao trono do Altíssimo e descansarei ali para sempre. Doeu-me o coração ver como os homens rejeitaram a sabedoria de Deus, pois ao fazê-lo, também rejeitaram sua bênção. Vi as estrelas no céu, e cada uma tinha um nome e um propósito, dado pelo Senhor dos Espíritos. Vi como algumas estrelas haviam desobedecido, abandonando seu curso, e por isso foram lançadas ao abismo junto com os anjos caídos. Ali permanecem até o dia do juízo, quando serão destruídas. Também vi os espíritos dos homens. Os espíritos dos justos ascendiam ao céu e eram recebidos com alegria. Mas os espíritos dos pecadores eram rejeitados e enviados a lugares sombrios, onde aguardavam seu castigo. Estas são as visões que o Senhor dos Espíritos me mostrou. Vi o destino dos justos, que caminharão na luz de Deus e viverão em paz para sempre. Também vi o destino dos pecadores, que serão lançados na escuridão eterna, onde não haverá descanso nem consolo. Que os justos se alegrem, pois o Altíssimo é seu refúgio e fortaleza. Mas que os pecadores tremam, porque o dia do juízo está próximo, e ninguém escapará da justiça do Senhor dos Espíritos.
Capítulo 3. Segunda parábola. O Filho do Homem e o Juízo Universal. Eu, Enoque, recebi esta parábola do Senhor dos Espíritos, e nela me foram revelados os mistérios mais profundos sobre o Filho do Homem, aquele que será o juiz de toda a criação. Isto foi o que vi e ouvi. Vi um trono glorioso, alto e majestoso, cercado de luz e fogo. No trono estava sentado alguém cujo rosto era como o brilho do sol e cuja vestimenta era mais branca que a neve. Milhares e milhares de anjos o cercavam e o serviam, cantando louvores. Perguntei aos anjos que estavam comigo: quem é este que está sentado no trono de glória? Eles me responderam: Este é o Filho do Homem, que foi revelado antes da criação do mundo. Ele será o juiz dos reis e dos poderosos, dos justos e dos ímpios. Ele trará justiça e luz aos justos e destruirá os perversos para sempre. Vi como o Senhor dos Espíritos convocava todas as nações, e cada homem, desde os reis até os mais humildes, se apresentava diante do Filho do Homem. Ele abria os livros celestiais, onde estavam registradas todas as obras dos homens, e cada um era julgado segundo o que havia feito. Vi como os reis e os poderosos tremiam de medo diante do Filho do Homem. Sabiam que suas riquezas e seu poder não poderiam salvá-los. Tentaram se esconder, mas não havia lugar onde pudessem escapar de seu juízo. Os justos, porém, eram chamados ao trono, e seus rostos brilhavam de alegria. Eles eram reconhecidos e recompensados por sua fidelidade. O Filho do Homem os levantava e lhes dizia: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde o princípio dos tempos. Vi como os pecadores eram afastados e levados a um lugar de escuridão eterna. Lá, as chamas nunca se apagavam e o tormento não tinha fim. Os anjos me disseram: Este é o destino daqueles que desobedeceram ao Altíssimo, que oprimiram os justos e seguiram os caminhos da maldade. Vi como os anjos caídos e as estrelas rebeldes também eram lançados nesse lugar. Eles clamavam por misericórdia, mas não havia esperança para eles, pois desafiaram o Criador e corromperam sua obra. Depois, fui levado a um lugar maravilhoso, onde habitavam os justos. Lá havia árvores carregadas de frutos, rios de água viva e uma luz que nunca se apagava. Os anjos disseram: Este é o lugar preparado para os justos. Aqui viverão em paz, na presença do Filho do Homem, e nunca mais sofrerão. Vi como os justos cantavam e louvavam ao Senhor dos Espíritos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que nos salvou e nos concedeu a vida eterna. Os anjos me disseram: O Filho do Homem não será apenas juiz, mas também defensor dos justos. Ele trará justiça ao mundo e eliminará isto a maldade para sempre. Desde o princípio, seu nome foi mencionado diante do Altíssimo, e ele será rei sobre toda a criação. Vi como o Filho do Homem estendia sua mão e restaurava a terra. Tudo o que havia sido corrompido pelos homens e pelos anjos caídos foi renovado, e a justiça floresceu como uma árvore na primavera. Vi como os justos habitavam em paz, e como o Filho do Homem governava com sabedoria e poder. Então, o Senhor dos Espíritos falou e disse: Este é meu filho, meu eleito, que será luz para as nações e esperança para os justos. Ele julgará com retidão, e seu reino não terá fim. Todos os segredos serão revelados, e todo joelho se dobrará diante dele. Assim terminou a visão da segunda parábola. Vi o destino dos justos e dos pecadores, e compreendi que o Filho do Homem é a chave da redenção e do juízo. Isso me foi revelado,
para que as gerações futuras saibam e vivam em justiça, pois o dia do juízo está próximo. Que os justos confiem no Senhor, pois Ele é seu refúgio e sua fortaleza. E que os pecadores se arrependam, pois o juízo do Filho do Homem será justo e verdadeiro. Capítulo 4. Terceira parábola. O reino de Deus. A restauração da justiça e a destruição dos ímpios. Eu, Enoque, recebi esta terceira parábola do Senhor dos Espíritos. Nela, vi o futuro reino de Deus, onde a justiça prevalecerá para sempre, e o destino final dos ímpios, que serão eliminados da criação. Isto foi o que vi e ouvi. Em minhas visões, vi novamente o Filho do Homem, sentado em um trono de glória, cercado de luz e fogo. Todo o céu estava cheio de anjos que o serviam, e sua presença enchia a criação com paz e justiça. Vi como o Filho do Homem estendia sua mão, e a terra foi renovada. Os justos caminhavam em sua luz, e tudo o que havia sido corrompido foi restaurado. O mundo inteiro se encheu de justiça, e não houve mais lugar para o mal. Vi como o Filho do Homem julgava os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos. Eles foram levados diante de seu trono, e os livros celestiais foram abertos. Tudo o que haviam feito estava registrado, e não havia para onde fugir. Eles se ajoelharam diante dele, mas não por reverência, e sim por medo. Clamavam por misericórdia, mas o Filho do Homem lhes disse: Vós conhecieis a verdade, mas escolhestes o mal. Agora recebereis o castigo que preparastes para vós mesmos. Então foram afastados e levados ao abismo eterno, onde as chamas nunca se apagam e onde não há descanso. Depois, vi como o Senhor dos Espíritos renovava a terra. As montanhas e os vales se enchiam de vegetação, os rios fluíam com águas puras, e as árvores davam frutos em abundância. Tudo o que havia sido destruído pelo pecado foi restaurado ao seu estado original. Vi como os justos herdavam a terra. Eles viviam em paz, sem temor nem dor. Sua luz brilhava como o sol, e a glória do Senhor estava com eles. O Filho do Homem caminhava entre eles, e sua presença enchia o mundo de alegria. Os anjos que estavam comigo disseram: Isto é o que o Altíssimo preparou para os justos. Aqui não haverá mais morte, nem sofrimento, pois tudo será perfeito na presença do Senhor. Em outro lugar, vi como os vigilantes que haviam caído eram levados diante do Filho do Homem. Eles estavam acorrentados e cheios de terror. Sabiam que não havia esperança para eles, pois haviam corrompido a criação e desobedecido ao Altíssimo. Vi como foram julgados por seus pecados. O Filho do Homem lhes disse: Vós fostes criados para proteger a justiça, mas escolhestes o mal. Agora sereis eliminados da criação, e nunca mais vereis a luz. Então, os anjos caídos foram lançados no abismo, onde permanecerão por toda a eternidade. Seus filhos, os espíritos dos Nefilins, também foram julgados e enviados ao tormento eterno. Depois dessas coisas, vi como o reino de Deus era estabelecido para sempre. Os justos viviam em perfeita comunhão com o Altíssimo, e o Filho do Homem governava com justiça e sabedoria. Todo o universo estava cheio de sua glória, e os anjos cantavam louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória, e seu reino não terá fim. Vi como todo joelho se dobrou diante do Filho do Homem, e como cada língua confessou seu nome. Os segredos do céu e da terra foram revelados, e não houve mais escuridão nem maldade.
Tudo estava em harmonia sob o governo do Altíssimo. O Senhor dos Espíritos me falou e disse: Enoque, estas coisas foram reveladas para que as gerações futuras as conheçam, que os justos vivam em esperança, porque o dia da sua salvação está próximo, mas que os pecadores se arrependam, porque o dia do juízo está próximo, e ninguém escapará da minha justiça. Eu renovarei minha criação, e tudo o que foi corrompido será purificado. Os justos brilharão como as estrelas, e sua alegria não terá fim. Mas os ímpios serão eliminados, e sua memória desaparecerá para sempre. Assim terminou a visão da terceira parábola. Vi como a justiça triunfava sobre o mal, e como o reino de Deus era estabelecido para sempre. Estas palavras foram escritas para que as gerações futuras as leiam e saibam que o Altíssimo é justo e verdadeiro. Que os justos se alegrem e confiem no Senhor, porque seu reino é eterno. Mas que os pecadores se arrependam, porque o juízo do Filho do Homem será justo, e ninguém poderá escapar dele. Terceira parte: o livro astronômico ou livro das luminárias. O livro das luminárias começa com Enoque sendo levado pelos anjos para observar os segredos do céu e da terra. Nesta sessão, são revelados a ele os movimentos do sol, da lua, das estrelas e os ciclos do ano, tudo perfeitamente ordenado, segundo os mandamentos do Altíssimo. Essas revelações não apenas descrevem a precisão do cosmos, mas também servem como um testemunho da obediência da criação diante da desobediência dos homens. Eu, Enoque, fui levado pelo anjo Uriel, que está encarregado das luminárias celestes. Ele me mostrou os caminhos do sol e me disse: Este grande luminar é o que dá luz ao mundo e governa o dia. Cada dia, ele nasce no portal do leste, se põe no portal do oeste, cumprindo seu curso segundo as ordens do Altíssimo. Uriel me explicou como o Sol tem 6 portais pelos quais entra e sai durante o ano. Nos dias mais longos do verão, o Sol utiliza os portais mais altos. Nos dias mais curtos do inverno, os mais baixos. Assim, o ano se divide em 364 dias. O Sol completa seu curso anual com exatidão, sem se desviar jamais. Cada estação tem seu tempo designado, e tudo isso foi estabelecido pelo Senhor desde o princípio dos tempos. O Sol, como foi mostrado a Enoque, segue um curso preciso, marcando as estações do ano. Na primavera, os dias e as noites são iguais. No verão, os dias são mais longos. No outono, voltam a se igualar. E no inverno, as noites dominam sobre os dias. Cada estação está perfeitamente planejada para cumprir o propósito da criação. Uriel mostrou a Enoque como o Sol não apenas regula o tempo, mas também a vida na Terra. Sem seu calor e luz, nada poderia crescer nem sobreviver. É um testemunho constante da grandeza do Altíssimo. Depois de me mostrar os caminhos do Sol, Uriel me levou para observar os movimentos da Lua. Ele me disse: A Lua segue um curso diferente do Sol. Ela completa seu ciclo em 29 ou 30 dias, dependendo do mês. Durante seu curso, sua luz cresce e diminui, segundo as ordens do Altíssimo. Vi como a luz da Lua aumenta durante a primeira metade do mês, até que se enche completamente. Depois, sua luz diminui até desaparecer, completando assim seu ciclo. Uriel acrescentou: Embora a luz da Lua não seja própria, ela reflete a do Sol.
ambas as luminares trabalham juntas para iluminar a terra e marcar os tempos e as estações. A Lua não apenas regula os meses, mas também está intimamente conectada com as marés e os ciclos da vida na Terra. Como foi mostrado a Enoque, a Lua serve como um complemento ao Sol, oferecendo luz durante a noite e mantendo o equilíbrio na criação. No entanto, foi advertido a Enoque que, nos últimos dias, os homens corromperiam o conhecimento dos ciclos do Sol e da Lua, desviando-se dos tempos e das estações estabelecidas por Jecum. Depois fui levado para observar as estrelas. Uriel me disse: Cada estrela tem um nome e um propósito dado pelo Senhor dos Espíritos. Elas seguem seus caminhos com fidelidade, e nenhuma se desvia, exceto aquelas que desobedeceram e foram lançadas no abismo. Vi como as constelações giravam em seus cursos, marcando as estações e os anos. Uriel acrescentou: Essas estrelas são um testemunho da glória do Altíssimo. Sua obediência é um exemplo para os homens. Mas os homens, em sua insensatez, desobedeceram a Deus e corromperam sua criação. Entre as estrelas, algumas se rebelaram contra o Altíssimo, abandonando seus cursos designados. Essas estrelas rebeldes foram julgadas e lançadas no abismo junto com os anjos caídos. Lá permanecem acorrentadas, aguardando o dia do juízo final. A rebelião das estrelas é um lembrete das consequências da desobediência. Uriel me mostrou como o ano está dividido em estações. Vi como as estações mudam com o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Ele me disse: O ano tem 364 dias, divididos em 4 estações. Cada estação tem sua duração exata. Tudo isso foi estabelecido pelo Altíssimo para que os homens vivam em harmonia com a criação. Nas visões de Enoque, as luminares do céu não apenas cumprem um propósito funcional, mas também são testemunhas do juízo divino. No dia do juízo, o Sol, a Lua e as estrelas darão testemunho contra os ímpios, mostrando como eles obedeceram ao Altíssimo enquanto os homens desobedeceram. O Senhor dos Espíritos me falou e disse: Enoque, escreva todas essas coisas e ensine-as às gerações futuras. Que os homens aprendam com as luminares a obedecer meus caminhos, pois elas seguem meus mandamentos com fidelidade, enquanto os homens se desviaram. O Altíssimo me advertiu que nos últimos dias muitos homens corromperiam o conhecimento do Sol, da Lua e das estrelas. Eles mudariam os tempos e as estações e se afastariam da verdade. Mas os justos permanecerão firmes. Eles serão guiados pela luz do Senhor e não serão enganados pelos ímpios. Assim conclui o livro das luminárias, uma revelação dada a Enoque para que as gerações futuras compreendam a obediência do cosmos e a importância de caminhar em justiça. A ordem do Sol, da Lua e das estrelas é um testemunho constante da grandeza e da autoridade do Altíssimo, e uma advertência para aqueles que desobedecem seus caminhos. Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que criou o céu e a terra com sabedoria e perfeição. Que os homens aprendam com as luminares e glorifiquem seu nome para sempre. Quarta parte. O livro astronômico, ou livro das luminárias. Nesta sessão, Enoque relata 2 visões importantes que lhe foram reveladas. A primeira centra-se no dilúvio que virá sobre a terra como juízo pela corrupção dos homens. A segunda é uma visão simbólica que descreve a história da humanidade, desde Adão até o juízo final, utilizando animais,
como representações de diferentes grupos e eventos. A primeira visão, o dilúvio. Eu, Enoque, estava em minha casa, descansando, quando tive uma visão na qual o céu desabava e caía sobre a terra. Vi como a terra era engolida pelas águas, e tudo o que estava sobre ela era destruído. Estremeci ao ver isso e clamei ao Senhor dos Espíritos: ó Senhor, o que é isso que eu vi? Será toda a criação destruída? O que será dos justos naquele dia? Então, o Altíssimo me respondeu: Enoque, esta visão é sobre o juízo que virá sobre a terra. Por causa da maldade dos homens, enviarei um grande dilúvio para purificar a criação. No entanto, preservarei os justos. Você deve advertir sua família, e dentre eles levantarei um homem que será meu servo. Ele construirá uma arca, e nela se salvarão ele e os que estiverem com ele. Senti-me aliviado ao ouvir isso, pois soube que os justos não seriam esquecidos no meio do juízo. A segunda visão, a história da humanidade. Enoque teve outra visão, conhecida como a visão dos animais, na qual lhe foi mostrada a história completa da humanidade, desde Adão até o juízo final. Nesta visão, os homens são representados como animais, e as nações como diferentes grupos de animais. Também aparecem anjos que guiam ou julgam esses animais. Vi como uma vaca branca saiu da terra. Esta vaca era Adão, o primeiro homem. Depois vi que dele nasceu outra vaca branca, e seu nome era Sete. Após Sete, nasceu outra vaca, e depois muitas mais, todas brancas. Isso representava os primeiros homens justos que caminharam nos caminhos do Altíssimo. Enoque viu como algumas vacas começaram a se misturar com outros animais, dando origem a criaturas estranhas. Isso simbolizava a corrupção da humanidade e o pecado que se espalhou por toda a terra. Na visão, os anjos observavam com tristeza como os homens se desviavam dos caminhos da justiça. Então vi como o Senhor dos Espíritos chamou um dos anjos e ordenou-lhe que construísse uma arca. Esta arca foi levantada para proteger as vacas brancas justas da destruição. Depois, vi como as águas cobriram toda a terra, e tudo o que não estava dentro da arca foi destruído. Após o dilúvio, vi como uma nova vaca branca saiu da arca. Seu nome era Noé. Dele nasceram 3 bezerros, representando seus filhos Sem, Cam e Jafé. Esses 3 bezerros deram origem a novas nações. Na visão, Enoque viu como os homens começaram a construir uma torre alta para alcançar o céu. Mas o Senhor dos Espíritos a destruiu e dispersou as vacas por toda a terra. Isso representava o evento da Torre de Babel e a divisão das nações. Vi como o Senhor dos Espíritos enviava anjos para guiar as vacas brancas. Esses anjos protegiam os justos e os conduziam por caminhos de justiça. Também vi como, no meio deles, apareceu um carneiro especial, cheio de poder e glória. Este carneiro era um líder justo, enviado pelo Altíssimo para guiar as ovelhas perdidas. O carneiro reunirá os justos e os levará ao lugar que o Senhor preparou para eles. Mas os lobos e os predadores, que representam os ímpios, serão destruídos. Na parte final da visão, Enoque viu como o Senhor dos Espíritos estabelecia seu reino na terra. As ovelhas brancas, que representavam os justos, viviam em paz, enquanto os lobos e os predadores eram eliminados para sempre. Vi como a terra era renovada, e não havia mais lugar para a maldade.
O Senhor dos Espíritos habitava entre os homens, e sua luz enchia toda a criação. Os justos viviam em alegria eterna, enquanto os ímpios eram esquecidos. Eu, Enoque, escrevi todas essas visões para que as gerações futuras saibam que o juízo do Altíssimo é justo e verdadeiro. Essas coisas me foram reveladas como advertência para os ímpios e como esperança para os justos. O Senhor dos Espíritos julgará toda a criação. Os justos serão vindicados, e os ímpios serão destruídos. Todos os homens, lembrem-se disso e caminhem nos caminhos da justiça, porque o dia do juízo está próximo. Assim, concluem as visões de Enoque sobre o dilúvio e a história da humanidade, revelando o juízo, a redenção e a promessa de um reino eterno de justiça. Quinta parte. As advertências e bênçãos de Enoque. Eu, Enoque, escrevo estas palavras como advertência para os pecadores e como esperança para os justos. Essas coisas me foram reveladas pelo Senhor dos Espíritos, que me mostrou os destinos dos homens, tanto dos justos quanto dos malvados. Meus filhos, ouvi minhas palavras e guardai-as em vosso coração, porque são verdadeiras e eternas. Palavras aos meus filhos e às gerações futuras. Eu, Enoque, escrevo estas palavras como advertência para os pecadores e como esperança para os justos. Essas coisas me foram reveladas pelo Senhor dos Espíritos, que me mostrou os destinos dos homens, tanto dos justos quanto dos malvados. Meus filhos, ouvi minhas palavras e guardai-as em vosso coração, porque são verdadeiras e eternas. Palavras aos meus filhos e às gerações futuras. Meus filhos, vivei em justiça e caminhai na verdade. Não sigais os caminhos dos pecadores, nem vos afasteis dos mandamentos do Altíssimo. Sabei que o Senhor dos Espíritos vê todas as coisas, e não há nada que possa se esconder de seu olhar. Falo agora a vós, as gerações futuras. Sabei que os dias de tribulação virão, mas também virá o juízo do Altíssimo. Naqueles dias, os pecadores pensarão que podem escapar, mas o Senhor dos Espíritos não se esquecerá de suas obras. Ele verá como oprimiram os justos, derramaram sangue inocente e corromperam a terra. Os pecadores serão levados a um lugar de escuridão eterna. Lá não terão descanso nem consolo, e sua memória será apagada da criação, mas os justos viverão em paz. Sobre o destino dos pecadores. Vi como os pecadores prosperavam neste mundo, enchendo-se de riquezas e poder. Eles pensavam que sua posição os protegeria, mas vi como tudo o que possuíam lhes era arrebatado. Vi que eles mesmos eram testemunhas de sua destruição, e não havia ninguém que pudesse ajudá-los. Vi como os pecadores eram levados ao abismo. Lá, as chamas ardiam sem cessar, e o tormento não tinha fim. Eles clamavam por misericórdia, mas não havia resposta, porque haviam desobedecido ao Senhor dos Espíritos e corrompido sua criação. Sabei que o Senhor não se esquecerá dos atos dos malvados. Ele julgará cada um segundo suas obras, e não haverá desculpa para aqueles que seguiram o caminho da maldade. A recompensa dos justos. Mas também vi o destino dos justos, e meu coração encheu-se de alegria. Vi como eles eram recolhidos pelos anjos e levados a um lugar de paz e luz. Ali não havia sofrimento nem dor, apenas alegria eterna na presença do Altíssimo. Os justos brilhavam como as estrelas, e sua luz iluminava tudo ao seu redor. Vi como o Senhor dos Espíritos caminhava entre eles, e sua glória os enchia de alegria. Eles herdaram a terra renovada, onde não havia mais morte nem corrupção. Digo-vos isso, meus filhos, para que não temais nos dias de tribulação. Embora os pecadores prosperem agora, seu tempo é breve, e vossa recompensa está assegurada no reino do Altíssimo. As semanas de Enoque. O Senhor dos Espíritos me mostrou uma visão da história humana dividida em 10 semanas. Isso é o que vi. Na primeira semana, vi a criação dos céus e da terra.
e a formação de Adão, o primeiro homem. Na segunda semana, vi o surgimento do pecado entre os homens e a chegada do dilúvio, que purificou a terra. Na terceira semana, vi Abraão e sua linhagem, que foram escolhidos pelo Altíssimo para ser um povo santo. Na quarta semana, vi como o Altíssimo entregava sua lei a Moisés, para que os homens caminhassem em justiça. Na quinta semana, vi os reis e profetas que guiariam Israel. Na sexta semana, vi a corrupção do povo de Deus e seu exílio entre as nações. Na sétima semana, vi o Messias, o Salvador, que traria redenção aos justos e destruiria o poder do pecado. Na oitava semana, vi como a justiça florescia na terra e os justos herdavam o reino do Altíssimo. Na nona semana, vi o juízo dos pecadores e a eliminação de toda a maldade. Na 10ª semana, vi um novo céu e uma nova terra, onde os justos viviam em paz eterna e o Senhor dos Espíritos reinava sobre toda a criação. Essas semanas são um testemunho da justiça do Altíssimo e de seu plano para a humanidade. Sabei que tudo o que foi prometido se cumprirá. A alegria dos justos e o lamento dos pecadores. Nas minhas visões, vi como os justos louvavam o Altíssimo, dizendo: Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que nos deu a vida eterna e nos livrou da maldade. Seus juízos são justos, e sua misericórdia é eterna. Mas também vi como os pecadores clamavam em desespero. Por que não ouvimos as palavras de advertência? Por que seguimos nossos próprios caminhos? Agora estamos nas trevas, e não há esperança para nós. Irmãos meus, escrevo estas palavras para que vós e as gerações futuras saibais que o Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. Caminhai em seus caminhos, e encontrareis paz no reino eterno. Mas, se vos afastardes de sua lei, vosso destino será o abismo. Sabei que o juízo do Altíssimo é iminente. Os justos brilharão como as estrelas, e os pecadores serão apagados da criação. Que estas palavras vos sirvam de advertência e esperança. Porque o Senhor dos Espíritos governa sobre toda a criação, e seu reino não terá fim. Sexta parte. Os últimos capítulos. Revelações finais e despedida de Enoque. Eu, Enoque, vi como meu filho Matusalém se aproximou de mim com grande preocupação e me disse: Pai, nasceu um filho a meu filho Lameque. Mas esta criança não é como as outras. Sua pele é branca como a neve e vermelha como a flor de uma rosa. Seus cabelos são brancos como a lã e seus olhos brilham como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, ilumina toda a casa como a luz do dia. Pai, esta criança não parece humana. Parece descendente dos anjos do céu. O que significa isso? O que devo fazer? Quando ouvi estas palavras, meu coração estremeceu, porque entendi que o nascimento desta criança era um sinal do que estava por vir. Então, fui em oração ao Senhor dos Espíritos e lhe pedi que me revelasse o significado deste acontecimento. O Senhor me respondeu e disse: Esta criança, Noé, será um homem justo que salvará a humanidade do juízo que está por vir. Decidi enviar um grande dilúvio sobre a terra para purificá-la de toda corrupção. Mas, por meio de Noé e sua descendência, a terra será restaurada. Ele será preservado junto com os justos que estiverem com ele, enquanto os ímpios serão destruídos. Quando recebi esta resposta, voltei a Matusalém e lhe disse: Esta criança é especial, porque o Senhor dos Espíritos a escolheu para uma grande missão. Cuidei dela, pois ela será o salvador das gerações futuras. Nas minhas visões finais,
vi o destino dos pecadores, e meu coração encheu-se de tristeza. Vi como os ímpios eram levados a um lugar de escuridão eterna, onde o fogo ardia sem cessar. Ali não havia descanso nem consolo, apenas lamento e desesperação. Eles clamavam, dizendo: por que não ouvimos as palavras de advertência? Por que seguimos nossos próprios desejos e desobedecemos ao Altíssimo? O Senhor dos Espíritos me disse: Enoque, escreva estas coisas como advertência para as gerações futuras, que os homens saibam que não há esperança para aqueles que se rebelam contra mim. Suas riquezas não os salvarão, e seu poder não os livrará do juízo. Eles serão esquecidos, e sua memória será apagada da criação. Vi também como os anjos caídos, junto com seus filhos, os nefilins, eram julgados e condenados ao abismo. Eles foram amarrados e lançados ao fogo eterno, onde permanecerão por toda a eternidade. Assim será o destino de todos os que desobedecem ao Senhor dos Espíritos. Que estas palavras sejam um lembrete para que os homens caminhem em justiça e evitem o caminho dos pecadores. Em contraste, vi o destino dos justos, e meu coração encheu-se de alegria. Vi como eles eram levados a um lugar de luz e paz, onde habitavam na presença do Senhor dos Espíritos. Ali não havia mais dor nem sofrimento, apenas alegria eterna. Os justos brilhavam como as estrelas do céu, e sua luz iluminava toda a criação. O Altíssimo caminhava entre eles, e sua glória enchia todo o lugar. Eles receberam sua herança eterna e viveram em perfeita comunhão com Deus. O Senhor me disse: Enoque, escreva estas bênçãos para os justos, para que saibam que sua fé não será em vão. Embora sofram neste mundo, sua recompensa será grande no reino eterno. Eu sou seu refúgio e fortaleza, e não os abandonarei. Depois de receber todas essas visões, soube que meu tempo na terra estava chegando ao fim. Chamei meus filhos e lhes disse: meus filhos, estas são as palavras que o Senhor dos Espíritos me confiou. Guardai-as em vossos corações e ensinai-as às vossas gerações. Caminhai em justiça e verdade, e evitai os caminhos dos pecadores, para que encontreis paz no reino do Altíssimo. Então, o Senhor dos Espíritos me chamou, e fui levado ao céu pelos anjos. Vi como a terra se afastava de mim, e fui levado ao lugar onde o Altíssimo habita em glória eterna. Ali foi-me dado um lugar entre os justos, e meu espírito descansou em paz. Estas são as palavras de Enoque, escritas para as gerações futuras. Que os homens saibam que o Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. Seus juízos são eternos, e ninguém escapará de sua justiça. Caminhai em seus caminhos, e encontrareis a vida eterna. Mas, se vos rebelardes contra ele, vosso destino será o abismo. Fechamento do livro de Enoque. Assim termina o relato do justo Enoque, que foi levado ao céu para ser testemunha dos mistérios do Altíssimo. Suas palavras são um testemunho para toda a humanidade, uma advertência para os pecadores e uma esperança para os justos. Que todos os homens ouçam e guardem estas palavras, porque o juízo do Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. O livro de Enoque é considerado um texto apócrifo, o que significa que não está incluído no cânon oficial das escrituras da maioria das tradições religiosas, como a Bíblia cristã. A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto ou secreto. Isso não implica necessariamente que que o conteúdo do livro seja falso ou careça de valor, mas sim
que sua autenticidade e autoridade como escritura sagrada tem sido objeto de debate. Apesar disso, o livro de Enoque influenciou profundamente a literatura religiosa e a compreensão de temas como os anjos caídos, o juízo final e o destino dos justos e dos ímpios. Ele é considerado uma obra fascinante e misteriosa, que oferece uma visão única do pensamento espiritual e teológico de sua época. Obrigado por chegar até o final desta jornada através do fascinante livro de Enoque. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhá-lo com alguém que também possa apreciá-lo. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Continue explorando conosco. Que Deus te abençoe. Amém.